duas ideias centrais eu queria colocar, né, provocando, quem sabe depois a Comissão da Advocacia Pública da OAB tematize isso também. Duas ideias básicas eu queria colocar. Primeiro, é preciso que a advocacia pública repense a sua posição efetivamente no ciclo da contratação pública. Esta ideia que muitas estruturas de advocacia pública defenderam aguerridamente, de que a gente olha só o edital, nada antes, nada depois, nada acima, nada abaixo, nada... que era uma lógica muito protetiva, uma lógica muito defensiva, essa ideia não pode prosperar. Não pode prosperar porque ela não corresponde à realidade. A contratação não vem do nada. O edital não é uma coisa isolada, estanque. O edital é um elemento num ciclo de atividade da administração pública. Então esta posição não pode mais prosperar. Isto não quer dizer que a gente possa permitir que a advocacia pública se dedique, ou seja dela demandada, a uma posição que não lhe cabe, né? Então, fico pensando um incidente uma ilustração que me é muito próxima, que é, por exemplo, a matéria financeira, né? Classicamente, os órgãos de advocacia pública correrão a dizer: não cabe à advocacia pública apreciar a matéria financeira. Isto é uma meia-verdade, né? Porque é a lei que exige que a entidade contratante aponte a existência de recursos orçamentários e financeiros. Então, se houver informação zero, dizer que há informação zero e que, portanto, o requisito da lei não está atendido é uma manifestação de ordem jurídica. Se houver uma manifestação, que é o default, né? Muitas vezes a administração diz: declaro que existe compatibilidade orçamentária, mas não tem qualquer substância além desta simples afirmação retórica. A advocacia pública apontar que isto não corresponde ao espírito da lei é desenvolvimento de função jurídica. Essa é a minha visão. Não estou falando pela minha instituição, estou falando como advogado por 33 anos de advocacia pública. Então acho que esse é o primeiro ponto. Vai ter que mudar. Nós vamos ter que nos aproximar. Ah, meu Deus, mas eu não sou engenheiro. A lei não está querendo que você seja engenheiro, mas está querendo que você desenvolva uma função mais cooperativa no desenvolvimento na construção, né, da contratação pública. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto diz respeito ao artigo 10, e aí eu já tenho uma divergência. Eu acho que eu entendo a angústia da administração. Eu já fui gestor, né, e já sofri os efeitos de ser gestor. Ainda sofro, alguns deles, não obstante já não seja gestor há muito tempo, né? Então isto é um dado, isto é alguma coisa que é de ser enfrentada, mas a resposta não é entregar o patrocínio dessas situações à advocacia pública, absolutamente não, porque o papel da advocacia pública está traçado na Constituição, né? Mariana apontou isso, diz lá o artigo 132. Eu gosto muito da expressão do Diogo: zeladoria da juridicidade para a administração, em favor da administração. Então a advocacia pública empreende a representação judicial e a consultoria da administração pública, e não dos seus agentes. Ah, coitado, mas ele fez o que o órgão da assessoria jurídica indicou. Sim, mas foi ele que propôs. O órgão de assessoria jurídica disse: olha, isso tem sustentação legal. Penso que há dois problemas, do ponto de vista estritamente técnico, no artigo 10. Primeiro, um problema de inconstitucionalidade formal, né? Acho que isso não é matéria de lei federal, né? Acho que isto viola o perfil institucional desenhado pelo artigo 132. E se você pretender entender que seja possível que cada entidade federada, através dos seus órgãos de advocacia pública, delibere se devo ou não devo e em que situações representar agentes públicos, isso será competência da entidade federada e, no mais das vezes, através de lei complementar. É o caso, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, é o caso da minha procuradoria, né? Então, penso que o artigo 10 tem esses problemas. Me ocorre ainda um problema até de proporcionalidade, porque, eventualmente, você pode ter... Já tivemos episódios recentes de chefes, pessoas ocupantes de altos cargos na administração pública que lá ficaram menos do que 30 dias. Aí esse agente vai lá, né, nesse período brevíssimo, ele vai lá, pratica um ato qualquer e depois a advocacia pública representa ele 30 anos. Né? E a advocacia pública representá-lo significa dizer os contribuintes pagam. Né? Então acho que isto também é problemático, uma eventual questão de proporcionalidade. O conflito de interesses pode surgir no curso da demanda,
né? Em dado momento se verifica um dado adicional que evidencia que o agente público até cumpriu exatamente a orientação formal, mas havia um conflito de interesses. Então, eu penso que esse dispositivo é de duvidosa constitucionalidade. E já andei instando, já estou concluindo para o Felipe poder falar também, já andei instando colegas das estruturas de representação da advocacia pública para a importância de nós da advocacia pública nos mobilizarmos em favor disto, dessa compreensão de que o artigo 10 não pode ser entendido como ele está apresentado. E por que eu estou fazendo essa pregação e estou aproveitando esse espaço para reproduzir a pregação? Porque este será um dilema que vai se pôr a todas as estruturas de advocacia pública. E aqui não estou falando do pequeno município não, amigos, porque esse nem tem procuradoria. Estou falando, inclusive, de estados da federação, onde a consolidação da estrutura de advocacia pública não se deu como se deu, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Então é preciso que a gente, nesse momento, tenha a visão institucional. Qual é a importância e a relevância da função da advocacia pública? Nós demoramos mais de 30 anos para nos livrarmos dessa ideia de que a advocacia pública, para consolidar a ideia de que nós somos advogados de Estado e não de governo. Não é possível que a gente permita que um dispositivo de uma lei ordinária gere um retrocesso nisso. Então, assim, essa é a minha posição. Eu acho que o artigo 10 é de duvidosíssima constitucionalidade e que as estruturas de advocacia pública devem se mobilizar para consolidar esse entendimento no âmbito nacional. Agora, acho também que a advocacia pública vai ter que sair dos muros de proteção da mera análise do edital para dar a mão do órgão. Se eu sou órgão de consultoria, eu tenho que dar a mão. A gente reclama isso do controle. O controle não pode ser a gendarmerie da administração. A advocacia pública também não. Então eu tenho que chegar junto. Olha, a administração, desse jeito não vai dar. Vamos tentar do outro jeito. Acho que essa é uma missão para todos.